Sejam todos bem-vindos. Hoje a live é O Filho que se Cala, quando o silêncio diz socorro. Se vocês não me conhecem, meu nome é Rodrigo, eu sou psicoterapeuta com algumas formações e também criei o canal Contato Humano, que é um canal destinado a pessoas que buscam conhecimento, pessoas que buscam esclarecimento, pessoas que estão agoniadas, estão em conflitos emocionais, que estão com angústia, ansiedade, enfim. Com qualquer tipo de sofrimento, esse é o momento de você ter um contato humano. Esse é o momento de você ter um bate-papo aqui comigo, tá? Então, se falando aí sobre os filhos, né? Quero dizer que hoje é dia 13 de outubro de 2025, segunda-feira, tá? E o intuito dessa live é despertar em você, pai e mãe, que o silêncio dos filhos não é desinteresse e também não é rebeldia, tá? Mas é uma resposta fisiológica, emocional de proteção. O filho ali está querendo se proteger. E eu atendo pais, né, que falam: Rodrigo, o meu filho não fala mais comigo. Rodrigo, meu filho se tranca no quarto, no escuro, fica com o celular 24 horas, não conversa com ninguém. Eu não sei se meu filho está em depressão, não sei se meu filho está com ansiedade, ele simplesmente não conversa. Quando eu pergunto, ele não responde. E são essas dúvidas que surgem na cabeça de nós pais, porque eu também sou pai, né? Sou pai de dois jovens adultos, né, que passaram por esse período, e sou pai hoje de um adolescente de 12 anos. Então também, além, né, do know-how em terapia, porque eu atendo crianças, né, a partir dos 8 anos de idade, atendo muitos adolescentes também, atendo pais, oriento esses pais, eu também sou pai. Então, eu preciso também entender um pouco disso para poder lidar com o meu próprio filho, né? Que está passando pela fase como qualquer filho, qualquer criança, qualquer adolescente passa, tá? Então, quando o filho se encontra nessa situação, né? é, o filho, quando o filho ele fica em silêncio e quando ele se resguarda no próprio quarto, porque é só ali que ele consegue respirar. Muitos dos adolescentes, muitas das crianças que se isolam, que ficam em silêncio, que ficam trancadas no seu quarto, muitas vezes escuro, só com a luzinha ali do celular, é porque ali é o único lugar seguro que ele pode respirar. E eu vou estar desenrolando também, falando um pouquinho por que esse adolescente, que essa criança, ou até mesmo um jovem adulto, está em silêncio e não está conversando com você. Tem algo acontecendo ali dentro, dentro do cérebro, dentro do corpo, dentro da fisiologia desse ser humano que está em desenvolvimento. Então, conhecer isso faz total sentido para você, pai, mãe, para você que é professor, professora, para você que é tio, que é tia, que é avô, que é avó. Então, todas as pessoas que têm um adolescente, que tem uma criança, que é um cuidador, não precisa ser necessariamente só pai e mãe, que é cuidador, também passa por essa barreira, que é a barreira da criança, do adolescente, do jovem adulto, que fica em silêncio, tá? E eu já quero já dar uma patada aqui, né? Uma pedrada, tá? Que o silêncio do seu filho, da sua filha, criança, adolescente, ele pode ser um espelho do seu próprio colapso mental. Como assim, Rodrigo? O sistema nervoso da criança, ele é moldado pelos seus cuidadores. Entenda cuidadores como pai e mãe. E quando essa criança não tem pai, não tem a mãe, ele vai ter um cuidador, ele vai ter um tutor. Então o sistema nervoso dele é moldado mediante ao sistema nervoso dos cuidadores dos pais. Então, o corpo da criança, ele aprende a sentir o mundo através desses cuidadores, através do corpo. E Rodrigo, por que você fala assim através do corpo? Porque o nosso corpo, ele expressa muita coisa antes mesmo da fala. O corpo ele expressa tensão, nervosismo, ansiedade, antes mesmo de falar. Nós temos essa capacidade de percepção, de perceber essas nuances no outro ser humano. E o filho também. O filho e a filha, ele captam. E como eles não sabem se autorregular sozinho, como o sistema nervoso ainda está em formação, ele meio que por osmose, ele vai aprendendo a se modular através do pai e da mãe. Então, quando um pai e uma mãe vivem em constante tensão, sobrecarga, ansiedade, tristeza, o cérebro do filho e da filha, ele lê isso como perigo. Agora imagine uma criança que está em formação, aí ele procura
sempre o contato do pai, ele procura sempre o contato da mãe, porque ele busca esse contato não só para chamar atenção, mas para se autorregular no seu âmbito emocional. Agora imagine o pai e uma mãe que está, né, nessa situação que eu acabei de descrever agora. Sempre tenso, sempre com o rosto carregado de dor, de tensão, de aflição, de agonia. O filho já aciona um alarme de perigo. De perigo. E o sistema da criança, né, ele entra em modo de defesa. Tá? E o silêncio torna-se o jeito mais fácil de sair desse caos. Porque a criança aprende, quando o pai e a mãe são tensos, quando há muita discussão em casa, a criança aprende que a fala dela pode ser um gatilho para retornar esse caos. Então ele aprende sozinho que se calar, se isolar, ele evita essas tensões. Onde pai e mãe deveriam fazer o contrário. Diante de um filho deveriam agir de uma maneira diferente. Então, tem alguns mecanismos que os pais fazem que já aciona esse alarme dentro do filho. E eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? O meu trabalho é muito pautado. Eu, por ser psicoterapeuta, desenvolvi um método, né? Porque nas minhas experiências, atendi mais de 3.000 pessoas, nas minhas experiências, eu percebi que faltava muito a questão da regulação, da autorregulação emocional. O que é essa tal de autorregulação emocional? É a minha capacidade e a sua capacidade de se acalmar diante do colapso, diante da turbulência emocional. Imagine você no pico de estresse e você ter a capacidade, mesmo no pico, você não sair correndo, você não fugir. Quando você faz isso, aí você tem uma capacidade de se autorregular. E quanto mais você vai se autorregulando, mais você vai se acalmando diante das situações de estresse. Então essa autorregulação não adianta só o indivíduo fazer um processo de psicoterapia, de tratar seus traumas, de entender questões internas, se depois, quando ele sai do consultório, ele não sabe o que fazer quando vem uma onda emocional, uma tristeza, uma descarga de raiva. E aí eu comecei a estudar e elaborar muito em cima disso, porque eu teria que ensinar esse ser humano a fazer essa autorregulação emocional. Porque eu pratico isso em mim, eu pratico nos meus filhos, na minha esposa, e eu ensino todos os meus clientes que passam no processo de terapia comigo a fazer essa autorregulação emocional. Tá? E essa autorregulação emocional, ela veio da teoria polivagal de Porges. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, e essa imagem vai descrever mais ou menos o que é essa teoria. Só um minutinho. Não sei se dá para vocês verem direitinho aí. A teoria polivagal, o Porges, ele determinou que nosso sistema nervoso ele era subdividido em 3 ramos, tá? Esse primeiro ramo, que tem esse menininho aí, é o ramo ventral vagal. E ele é responsável pela nossa segurança, conexão, amor e paz. Toda vez que esse ramo está ativado, a pessoa se sente em paz, tranquila, leve. Se você está me assistindo agora, está leve, está tudo bem, ocorrendo tudo bem, esse ramo ventral vagal ele está mais atuante. Nós temos um outro ramo vagal chamado ramo simpático, que é esse amarelinho aqui do meio. E esse ramo ele é ativado no sistema de luta ou fuga, ou até mesmo medo e raiva. Pessoas muito estressadas, muito nervosas, muito reativas, esse ramo ele é muito mais desenvolvido do que os outros. E existe um terceiro ramo, tá? Que é o ramo dorsal vagal, que é esse terceiro, que tem uma menininha aqui. E aí ele é ativado um desligamento do ser humano. A pessoa está desligada. Então, para contextualizar, uma pessoa que está tudo bem na questão emocional, o ramo ventral vagal, que é esse primeiro, esse verdinho, ele está muito mais ativo. Uma pessoa em ansiedade constante, em conflitos, o ramo simpático, que é o amarelinho do meio, ele está muito mais ativo. E a pessoa tem uma dificuldade de fazer essa transição entre o ramo simpático para o ramo ventral. E pessoas que geralmente estão em estado de depressão, em estado de colapso, no estado de fuga, é o ramo dorsal vagal. Geralmente pessoas que estão nesse estado, ela costuma falar que ela não sente nada. Não sinto nada. Fulano fez isso para mim, nossa, eu não senti nada.
Nossa, o carro passou por cima da minha perna, eu dei 2 voltas no ar e quando eu caí no chão, para mim estava tudo bem. Ou seja, essa pessoa, ela está em desligamento. Ela está no modo de vida ativado, o modo de vida está desligado. E é esse ramo dorsal vagal, esse terceiro, que está atuante nesse filho que está em silêncio, que não conversa. E a minha função como psicoterapeuta é fazer você que está nesse ramo simpático, o amarelinho, nesse ramo dorsal vagal, que é esse azulzinho, a trazer vocês para o ramo ventral vagal. É o sistema de paz, de segurança, de conexão, de tranquilidade. Então eu tive que estudar, sabe, a teoria polivagal. E isso está muito ligado porque crianças que não teve a autorregulação emocional dos pais na infância, pais estressados, pais que não deram atenção, pais que quando a criança se machuca, briga com ela, pais que estão discutindo dentro de casa e a criança está absorvendo tudo isso, essa criança ela não tem o ramo ventral vagal, a parte verde, ativada por esses pais. Ela está transitando entre o ramo simpático, o amarelinho, e o azulzinho cinza, que é o ramo dorsal vagal. Então, para ela, o sistema dentro dela de alarme está sempre ativado, está sempre em perigo. A Adri colocou aqui, ó, crianças inseguras, prováveis adultos adoecidos. Com certeza. Todo adulto que me procura com alguma questão emocional, com algum problema emocional a ser tratado, é nada mais nada menos que uma criança que não foi desenvolvida. Então, adultos, né, na verdade, são crianças adultas. Porque eu falo, eu atendo homens, às vezes até mais velhos do que eu, mulheres que têm uma formação, são pessoas maduras em questão da vida, mas emocionalmente, com vínculos, com família, são imaturos, se comportam como crianças. Tá? Então, o seu filho, aquele caladinho que fica no quarto, no escuro, que não conversa, que fica em silêncio, lembre-se que ele está no ramo mais baixo aqui, ó, no ramo dorsal vagal. Rodrigo, tem como fazer esse filho sair desse ramo e ir para o ramo ventral vagal, que é o da segurança, da conexão? Tem. No sistema de terapia, tem sim. Eu vou tirar essa imagem agora. Então, deu para entender mais ou menos a teoria polivagal, que é a teoria que eu trabalho, é em cima disso. Que é o meu papel fazer isso. Né? Então, quando o filho ou a sua filha ele sente a ameaça dos pais, e como que é essa ameaça? Como que o pai ou uma mãe pode ameaçar um filho? Críticas, gritos, rejeição, tensão entre o pai e a mãe, automaticamente aciona ao filho com esse sentimento de ameaça. Né? Então, primeiro o filho, ele vai brigar, ele vai lutar, ele vai fazer birras. Esse é o primeiro comportamento do filho. Depois ele foge, ele se isola. E depois ele se desliga. Aí ele fica apático. Aí ele fica fora, ele fica out. É isso que acontece. Vocês estão me acompanhando aí? Está dando para acompanhar? Né? Às vezes eu falo um pouquinho rápido, né? É por isso que o filho e a filha, eles se comportam dessa forma. É por isso que eles ficam em isolamento, em silêncio. Tá? Eu vou dar um exemplo, tá? Os pais que ficam no celular enquanto o filho tenta contar algo, automaticamente o pai que fica assim, e se você fica assim, provavelmente o seu filho vai acionar a questão de perigo. Se você age dessa maneira, vai acionar desse jeito. Então o meu filho, o Pietro, ele sempre, às vezes eu estou no celular, porque nós que somos psicoterapeutas, às vezes a gente está ali nas redes sociais, a gente está criando um conteúdo, enfim, a gente está ali sempre ligado, atento às redes sociais. E às vezes quando eu estou no celular e ele vem para conversar algo comigo, eu desligo o celular na hora, eu tiro do meu campo de visão e olho para ele. E uma vez ele falou assim, pai, por que você sempre faz isso? Toda vez que eu venho conversar com você, você para de fazer o que você está fazendo e você vem e você olha para mim. E eu falei, porque você é uma das coisas mais importantes que eu tenho. E toda vez que você vem falar algo para mim, é muito importante que você fala. Então eu não posso perder esse tempo precioso quando você vai contar algo para mim para ficar olhando o celular.
E aí ele ficou pensando e falou, nossa, né? Nossa, que diferente. Porque é batata. Se eu estou no celular e ele vem conversar comigo, eu paro tudo que estou fazendo e olho para ele. Mas tem pais que não fazem isso. Tem pais que não fazem isso. Ou então aquela mãe que pega e chega na criança, né? Chega no adolescente e diz, fala comigo. Mas olha essa expressão dela, fala comigo, mas daquele, né? Com aquela expressão tensa, né? Com o corpo tenso, um olhar de cobrança. É natural que o filho não vai falar com ela se o corpo está expressando essa tensão. É natural que o filho se retraia, se isole. E quando o adolescente está trancado ali no quarto, com fone de ouvido, né? E os pais interpretam isso, né, como um desrespeito, né? Uma falta de respeito. Na verdade, é uma estratégia dele para não incomodar mais os pais, né? Ou tem pais que são hiper invasivos, não bate nem na porta do quarto do filho para conversar, já abre a porta, sabe, desrespeitando aquele espaço dele. Ai, Rodrigo, mas na casa sou eu que mando. Tudo bem, é você que manda. E eu não tiro a sua razão disso. Realmente, alguém tem que mandar. Mas entenda que aquele filho, aquela filha, é um ser humano. Precisa de respeito também. Precisa de cuidado. Então você tem que ter esse tipo de relação com o seu filho, de respeito. Porque você respeita ele e você está demonstrando para ele que você também quer ser respeitado. Daniel aqui, ó, comenta. É como obrigar os filhos a confiar nos pais só porque são pais. Exatamente, Dani. Ah, não, eles têm que confiar em mim porque eu sou o pai e eu sou a mãe. Essa semana eu vou estar falando muito sobre isso, batendo bastante sobre essa questão, né? Essa interação pai e filho. Mas o filho, ele tem sim, por certa, uma obrigação de obedecer aos pais, mas ele merece ser respeitado também. Então, na maioria das vezes, se seu filho está trancado ali no quarto, na verdade é uma resposta a você. Uma resposta a você. Como você, né, tá agindo, né? Vocês concordam comigo? Então, na maioria das vezes, é o próprio pai e a própria mãe que está causando esse próprio conflito dentro do filho. Quando a criança ou o adolescente vem até mim, eles passam por uma consulta de avaliação. E normalmente, quando é a criança que vai passar comigo, ou o adolescente, os pais acabam passando também por uma consulta comigo. Os pais também passam. E eu noto que a maioria das vezes o problema não está na criança. Na maioria das vezes o problema está no pai e na mãe. A criança se comporta como se comporta porque é uma reação do pai e da mãe. E eu vou falar. Eu vou falar, olha, o seu filho, a sua filha está agindo assim, mas é por conta do seu próprio comportamento. Então, na verdade, quem precisa de terapia é você, não seu filho. É lógico que na maioria das vezes os pais não aceitam isso de bom grado. Não, eu não tenho problema. O problema está no meu filho, o problema está na minha filha. Mas você não é o molde dele? Ele não sabe se autorregular emocionalmente. Ele não sabe se acalmar perante as ondas emocionais. Você adulto deveria saber. E na maioria das vezes o adulto também não sabe. Aí o adulto, por não saber se acalmar numa situação emocional, ele acaba desregulando o próprio filho também. O pai e a mãe acaba sendo a ameaça para esse filho, para essa filha. Olha que triste isso. Então, entenda que a criança e o adolescente, na maioria das vezes, eles não têm linguagem emocional para estar explicando o que eles sentem. Então, eles vão ter dois tipos de reação. Ou o sistema de luta ou fuga, que é obrigar, bravejar, birra, enfrentamento, ou o sistema de desligamento. Isso quando ele não foge também. Ele se desliga. Pai e mãe que estão me assistindo. De verdade. Se seu filho está passando por esse caos, está agindo dessa forma, ou vocês contratam um profissional que te ensine a autorregular o filho ou a filha, ou você vai perder eles para as drogas.
Porque quando um filho não sabe se autorregular emocionalmente, sabe quem regula ele ou ela, quando não passa pela psicoterapia? As drogas, o álcool, a pornografia, os vícios, o comer demais. E aí eles aprendem a se acalmar. Por isso que muitos adolescentes estão fumando vape. Um pouco, sim, é a onda, é para fazer parte do grupo, sim. Mas um pouco também porque quando eles estão fumando o vape ou até mesmo o cigarro convencional, isso quando não estão fumando a maconha, eles têm uma falsa sensação de calma, de tranquilidade, de anestesia. E aí você fica louco, maluco. Nossa, meu filho tá nas drogas e agora o que eu faço? Você deveria ter feito. Você deveria ter autorregulado ele. Nossa, mas eu sou uma pessoa boa, eu cuido do meu filho, mas e naqueles momentos críticos? Como é que você agiu com seu filho, com sua filha? Você parou para conversar? Você parou para acalmá-lo? Quando eu falo autorregulação, imagine seu filho pequenininho, 3, 4 anos de idade. Eles estão ali correndo, eles ralam o joelhinho deles. Eles vão sentir dor e sofrimento. A dor não tem como o pai e a mãe aliviar, mas o sofrimento sim. E o que um pai equilibrado e uma mãe equilibrada deve fazer nessa situação quando o filho cai e se machuca? Nossa, filho, ralou o joelhinho. Olha, o papai vai limpar o dodói. O papai vai limpar o ferimento, tá? Vai doer mais um pouquinho, mas depois a gente vai fazer um curativo e vai ficar tudo bem. Isso não vai tirar a dor da criança. Mas a criança ela vai falar: poxa, meu pai tá olhando para mim, tá cuidando de mim. Eu estou em segurança. E isso é uma autorregulação dessa criança. Agora imagine pais e mães que foram já criados desta forma, trazem de bagagem esse modelo de criação de filhos, e aí eles replicam com os próprios filhos. E aí eles correm para o consultório, para o terapeuta, para a terapeuta, para o psicólogo, o que seja, ou até mesmo para o psiquiatra, consertar algo que eles deveriam não ter quebrado. Né? Respondendo aqui, ó, diz, né? E quando o filho é adulto e se isola? É Liz, né? Seu nome? Espero que é. DH e as Liz. Quando o filho é adulto e faz isso? Lembra que eu falei, um pouco tempo atrás? Nós adultos somos crianças crescidas. Na verdade, esse filho adulto que está isolado, na verdade ele é uma criança ainda. A formação dele é madura. A formação física, biológica. Mas o emocional é imaturo. E muitas das vezes foi absorver muita coisa dos pais. Não estou dizendo que todo pai, toda mãe é o problema total de filhos. Às vezes essa criança, esse adolescente está passando por algumas situações no âmbito escolar, situações no âmbito até mesmo familiar. Muitas das vezes essa criança está sendo abusada sexualmente por alguém muito próximo, alguém da família, ou alguém que você confia muito, e você não está enxergando. E quando ele fala, você acredita que é mentira. E aí ele vai somatizando esses traumas, ele vai guardando isso para si. E quando uma criança sente que ela não está segura, que o pai ou a mãe não vai defendê-la, ela se desliga. Aí ela entra no ramo ventral dorsal. Que é a famosa depressão, ela fica apática. Ela fica só sobrevivendo à vida. Ela não tem mais ânimo, não sorri. E quando uma criança tem esse tipo de comportamento vindo dos pais, o que vai acontecer com ela? O que é natural que aconteça com ela? Que ela se automutile, que ela corte os punhos. Aí é natural que ela busque essa validação de outra forma, na sexualidade. Ela nem está preparada, nem está madura sexualmente para experimentar isso, mas acaba buscando. Ela busca comportamentos alternativos para meio que chamar a atenção. Aí pinta cabelo, põe piercing, faz tatuagem. Na verdade, ela está ali ó, pedindo socorro. Mas hoje a live é para falar dessa criança, desse filho que está isolado, que não conversa com você. Então, se o seu filho pequeno, adolescente, está passando por essa situação, a dica que eu, Rodrigo, dou, faça você terapia.
Eu vejo muitos pais que estão tendo seus bebês agora. Rodrigo, eu tenho muito medo do meu filho passar por traumas. Eu falei, maravilha. Você tem medo? Eu acho que todo mundo tem esse medo, todo mundo carrega esse medo. Rodrigo, o que eu faço para o meu filho não absorver tantos traumas da vida? Faça você terapia. Seja você o equilíbrio emocional dentro dessa casa. Porque uma criança que tem pais equilibrados emocionalmente, pais que se comportam de uma maneira em equilíbrio, eu, Rodrigo, acho muito difícil essa criança, esse filho, ter algum desvio emocional na fase adulta, ter algum conflito. Antes de você levar o seu filho para o setting terapêutico, leve a si mesmo e veja o que está de errado com você. Porque quando você se conserta, lembra-se, você automaticamente, o seu filho vai ganhar muito com isso. E quantos pais que eu já atendi que conseguiram salvar os seus filhos sem que eles passassem por terapia. Por quê? Porque o próprio pai, a própria mãe fizeram terapia. Eu tô falando aqui de terapia, não tô falando daquela terapia que vai toda semana, que fala sobre o seu problema toda semana, que não resolve o problema e é de novo contando a biografia da sua vida e chora, dá uma hora. Não, eu tô falando uma terapia focada, uma terapia breve, uma terapia que vai direto no X da questão. Uma terapia que tem né, que tem o fomento da neurociência. A terapia de reintegração implícita é uma delas. É a terapia, é um modelo de terapia breve, assim, é uma ferramenta terapêutica, tecnológica, assim, de alto impacto, na qual eu sou formado, na qual eu tenho alguns colegas formados. E muito rapidamente, às vezes, dois encontros que você faz, você resolve muita coisa da sua vida, muita conflitos, muito lixo que está aí dentro. E automaticamente você está salvando o seu filho e a sua filha. Né? O primeiro passo que você, pai, você, mãe, deve fazer quando seu filho está assim é aprender a ouvi-lo sem estar em defesa, sem afetação. Escute o que esse filho ou essa filha tem a falar. Isso já. Você já acelera muito o processo. Aprenda a escutar, a validar o que ele pensa, o que ele está falando. Para que ele saia desse modo de achar que ele está ativando o caos entre os pais e ele se achar pertencente a essa família. Então, ó, ouvir, e isso está muito fácil. Muito fácil para você. Ouvir o seu filho e a sua filha. Fale menos e escute mais. Tá? Regrinha básica. O filho está muito isolado, fale menos e escute mais. Bata na porta do quarto. Pergunte como ele está. Tente o diálogo. Pode ser que da primeira não vai ter. Você não vai ter benefícios. Mas tente novamente. Numa segunda, numa terceira, numa quarta. Dialogue com seu filho. De novo, não para você contar os seus problemas ou jogar seus problemas em cima do seu filho. Mas para escutar quais são os problemas dele. Só de fazer isso, você já adianta muita coisa, você resolve muita coisa. Dani aqui, ó, comentou. E não ficar chateado se seu filho tem ideias erradas. Exatamente, Dani. Porque nossos filhos vão ter suas ideias diferentes da nossa. Aprenda a ouvir essas ideias. Peça para ele explicar exatamente o que, né? Se ele pensa algo diferente, explica isso para mim, filho. Achei interessante isso, é um ponto de vista diferente que eu não conheço. Gostaria que você me explicasse. E ali você está dando uma abertura para ele se posicionar também. Você está criando um vínculo e automaticamente você está se autorregulando. Poxa, se meu pai e a minha mãe estão olhando para mim, perguntando, pedindo, solicitando, ele se acha importante, ele se acha pertencente ao grupo. E aí, nesse momento, você está salvando o seu filho e a sua filha. Vocês sabem qual é a moeda mais valiosa hoje? Alguns vão falar que é o dólar, outros vão falar que são as libras, né? Esterlinas. Outro vai falar que é o euro, criptomoedas. Algumas pessoas vão falar que a moeda mais valiosa de hoje é o ouro, a prata.
Existem duas moedas valiosíssimas. Uma é a atenção. No mundo tecnológico hoje, a atenção é uma moeda muito valiosa. Por isso que os influencers, por isso que as pessoas que estão no digital fazem de tudo para atrair a sua atenção. Mas a segunda moeda mais valiosa que existe no mundo é tempo. Entre comprar um grande presente para o seu filho e para sua filha e tirar um tempo com esse filho, com essa filha, você vai estar dando o maior presente para essa criança, esse adolescente. E muitas das vezes eles não querem presente caro, eles querem atenção. Ah, Rodrigo, como que. Por que você está falando isso? Porque eu atendo eles no consultório. Eu converso com essas crianças, com esses adolescentes. Esse papo aqui ó, que eu estou tendo com você, eu tenho um papo extremamente descontraído com eles também. E confesso que eu amo fazer isso, confesso que eu adoro atender crianças e adolescentes. Quando um pai ou uma mãe me procura, que é o filho adolescente, que é o filho criança, que está com problema, para muitos profissionais isso é um grande desafio. Para mim é maravilhoso. Eu amo, eu fico horas com essa criança. E o bacana é que assim, o pai na consulta leva a criança, às vezes ele participa da consulta também. Eu acho muito importante o pai e a mãe participar. Eu até prefiro que eles participem. Nós conversamos. No segundo atendimento, quando nós vamos iniciar o processo de terapia, o pai nem vai mais. O pai deixa a criança na porta, no portão, e a criança sobe sozinha. E a criança já também já está desinibida, a criança já está tranquila. Já vem chamando de tio Rodrigo. Ah, o tio Rodrigo já dá bala. Aí o tio Rodrigo já fica mais descontraído. Muda o lance lá das poltronas do meu consultório. Porque eu tenho que deixar aquilo cada vez mais lúdico. Aí o tio Rodrigo vai falar de animes, de desenho animado. Vai falar de coisas do mundo deles. E ali a gente se entrosa. E nesse entrosamento do tio Rodrigo com essas crianças, ou até mesmo com esse adolescente, eu vou captando o que mais dói, o que mais machuca. E a maioria deles fala: meu pai e minha mãe não dão atenção para mim. Não me olham, não querem saber o que eu tenho a falar. Então isso é por experiência própria. Então se você estiver com dificuldade, traz aqui pro tio Rodrigo, que o tio Rodrigo adora atender esses desafios. Desafios emocionais. E te digo que é muito rápido. A criança tem medo, tem fobia de ir para a escola. Fobia de trovão. Medo do monstro embaixo da cama. Medo de chuva, medo de ladrão. Geralmente as crianças desenvolvem, né, essas fobias, medo de bicho, de animais. São coisas que a gente lá dentro do consultório a gente resolve. E resolve de uma maneira mais rápida. Uma maneira que você nem imagina. Então quando tem, né, esses pequenos problemas, desafios com seu filho, se você não está conseguindo lidar com isso, agire uma consulta. Procure um profissional. Procure o tio Rodrigo. Procure um profissional que mais atenda, né, a sua demanda, que responda os questionamentos. E quantos profissionais ótimos estão aí para acolher os seus filhos. Mas pode ter certeza que muitos profissionais, quando o profissional é bom, ele vai ser direto e reto com você e vai falar assim: epa, tem um probleminha aí, e eu estou percebendo que está em você, ou está no pai, ou então está na mãe. Pai, mãe, precisamos tratar essa questão aí dentro de você. Primeiro, faça você terapia. Então, quando o pai e a mãe, eles trazem um filho, ele fala: ah, Rodrigo, eu quero que trate o meu filho primeiro, eu quero que trate a minha filha primeiro. Eu falo: olha, por mim, pela minha indicação, se eu fosse você, eu trataria você primeiro. Porque quando você está segura, quando você está no ramo ventral, vagal, você está em paz e tranquilidade, tudo à sua volta vai ficar em paz e tranquilidade. Inclusive o seu filho, aquele que está trancadinho em silêncio que não fala contigo. Porque a coisa que o filho mais quer é ver o pai bem, a mãe bem. Eles trocam. Eles trocam qualquer coisa para ver o pai sorrindo, a mãe sorrindo. Mas não, aí pega pai turrão, mãe turrona, com pensamentos religiosos. Ai, não vou fazer porque é hipnose. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Que pensamento mais mesquinho, mais baixo. Nós estamos falando de ciência, não estamos falando de coisas que são palpáveis. Coisas que são provadas cientificamente. Pelo amor de Deus. Sai desse mundo, cara, e salva o seu filho. Se você ama seu filho, sua filha, meu, sai desse mundo
E realmente procure ajuda. E procure para você também. Também. Então, seu filho está distante de você e você não está conseguindo regular ele, e ele não está conseguindo se regular sozinho, porque, lógico, ele não aprendeu, traga ele para terapia, porque ele vai aprender isso. Tá? Na terapia, nós damos voz para esse filho. Né? Voz para esse silêncio. Esse silêncio é uma comunicação. E para fechar aqui, né, antes de abrir para as perguntas, se alguém tiver pergunta, será um prazer responder. Eu, Rodrigo, atendo crianças a partir de 8 anos de idade. 8 aninhos, já consigo atender e ter ótimos resultados. Abaixo disso, aí precisa avaliar a situação, como é que está o cognitivo dessa criança, né? Se ele vai entender o protocolo ali que nós utilizamos. Mas uma criança de 8 anos já dá para atender e ter resultados maravilhosos e muito mais rápido. Porque o que uma criança de 8 anos, 10 anos tem de tanto trauma assim de vida? Diferente de você adulto, 30, 40, 50 anos, cacetado pela vida, aí tá cheio, né? Tá um turbilhão dentro de você, mas uma criança não. O disquinho dela de vida tá pouco arranhado. Então dá tempo de arrumar isso, dá tempo de resolver isso. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta aí? Será um prazer responder. Enquanto alguém vai perguntando, eu vou trazer uma fotinha aqui, ó. Olha a expressão da mãe. Olha a expressão de angústia, né? De tristeza, o que seja, de tensão da mãe. E o filhinho ali do lado, ali, ó, absorvendo, ou seja, ele não consegue autorregular. E muitas vezes essa imagem que eu estou mostrando aqui, esse garotinho, ele vai achar que o problema é ele. E ele aprende que se ele falar, vai piorar a situação. Vai fazer a mãe ficar mais triste, o pai ficar mais triste. Então o que ele faz? Ele fica em silêncio. Ele se isola, vai pro quarto. Quanto mais silêncio, quanto menos eu falo com eles, mais é a chance deles colapsarem emocionalmente. Interessante, né? Então, se você tiver alguma dúvida, o que vocês acharam? Se vocês curtiram aí, né? Aperta o coraçãozinho aí. Aperta o coraçãozinho, compartilhe. A Adri, aqui, ela comenta, né? Crianças tratadas, pais em pais, lógico. E de verdade. Pelos nossos filhos, a gente faz o que for possível. For possível. Deixa eu ver o que o Dani escreveu aqui. Muitos pais tratam os filhos como psicólogos. Como nivelar o tipo de problemas para falar aos filhos? Dani, eu acho que é uma questão de bom senso, né? Vou dar um exemplo. Algo que eu e minha esposa nós evitamos muito falar sobre problemas financeiros diante do filho e da filha. Criança, né? No nosso caso, o Pietro. Então, ter o bom senso faz parte. Então, tem certos assuntos que você deve evitar. Nós, seres humanos, a gente tem um hábito de quando você vai falar um problema para a pessoa ela quer competir os problemas, e ela vai falar um problema muito maior que ela está passando para você. E aí fica na competição, qual o problema é maior, qual é mais intenso. E elas levam isso para o filho também. O filho vai trazer um problema para o pai, um problema para a mãe. Eu acho que é por compulsão, né, né, do inconsciente do pai trazer um problema para o filho, né? De verdade, é isso que você comentou mesmo, Dani. Os filhos não são psicólogos. Os filhos estão modelando você. Eles estão captando, o inconsciente deles captam tudo o que o seu inconsciente está demonstrando, todo o seu comportamento. Então, na hora de conversar com seu filho, com sua filha, tenha bom senso sobre o que você está falando. Porque realmente, filho e filha não são psicólogos. Eles são filhos. Um tema muito espinhoso que eu gosto sempre de falar, e eu vejo que os pais sempre acham meio, ficam, né? Toda vez que eu atendo o pai e a mãe no consultório, que eu falo que pai e mãe não devem ser amigo de filho e filha. Oh, como assim, Rodrigo? Pai e mãe não pode ser amigo de filho e filha? Não. Não.
Porque você se iguala ao comportamento do amigo da amiga que ele tem na escola, que ele tem na vizinhança. Pai está muito além de ser amigo e amiga. Pai tem que ser, pai e mãe tem que ser pai e mãe. Muitas vezes pai e mãe são carrascos, são cuidadores, são médicos, são psicólogos, são amigos também, são colegas. Pai e mãe é uma mistura de muita coisa. Ah, eu procuro ser amigo do meu filho. Não, você tem que ser pai do seu filho. E esse termo de pai ser. Eu sou amigo do meu filho. Eu acho muito errado. Não, você tem que ser pai do seu filho. Porque amigo, né? Muitas das vezes tem amigo que fala a verdade pro outro amigo, mas tem amigo que esconde. E o pai tem que estar muito acima de um amigo. Porque vai ter situações que o pai realmente tem que falar a verdade para aquele filho. Vai ter situações que o pai deverá deixar o filho se frustrar. Só que hoje eu falo também que nunca na humanidade tivemos pais e mães tão aptos a criar filhos e regulá-los emocionalmente. Aí as pessoas falam, nossa, mas essa geração Nutella é culpa dos pais que estão deixando essas crianças, esses adolescentes, agirem como agem. Os Enzos, as Valentinas da vida, são culpa desses pais né, que deixam tudo. Não. Pai e mãe da atualidade nunca autorregularam tão bem os seus filhos. Só que os pais contemporâneos só tem um probleminha. Na hora de deixar o filho e a filha se frustrar, aí que eles pisam. Eu ia falar uma palavrão, mas aí que eles pisam na bola. Porque o filho e a filha precisa se frustrar. Porque a vida, meu amigo, minha amiga que está me assistindo aqui, não pega leve. A vida, ela não pega leve. Chega com os dois pés no peito e te joga para trás. Se você é adulto, você sabe do que eu tô falando. E a vida também não vai pegar leve com o filho e com a filha. Só que se você colocar seu filho e sua filha numa redoma de vidro e não deixar ele se frustrar, não deixar ele passar pela tristeza, pela ansiedade, por um pouquinho de medo, se você não permitir que seu filho e a sua filha passe pelas pequenas frustrações, você não deve ser cruel, tá? Pai e mãe jamais deverão ser cruéis com seus filhos. Mas como a Adri colocou aqui, a vida não é um morango, tá? E a vida também não é um morango do amor. A vida muitas vezes é um belo de um abacaxi. Só que quando você treina o seu filho a passar por frustrações, quando você nega alguma coisa para o seu filho, quando você não tem a possibilidade financeira de dar aquilo que o seu filho está querendo, um brinquedo, que seja, um objeto que seja, filho, agora nesse momento, pai e a mãe não tem condições. Quando tivermos, vamos conversar. Ah, o filho vai ficar triste? Vai. Essa frustração é benéfica. Porque na vida, o seu filho, a sua filha, não vai ter tudo de mão beijada. Aí cresce um filho que o pai dá tudo na mão. Aí quando ele chega na fase ali do adolescente mais adulta, ele acha que ele pode ter tudo. Ele vai ver aquela garota, ele acha que é um objeto. Eu posso ter, porque meus pais me deram. Só que aquela garota também tem pensamento, tem vontades. Aí ele vai levar um não bem redondo na cara. O príncipe vai levar um não bem redondo na cara. Aí ele entra em colapso. Colapso. Aí quer tirar a própria vida. Aí entra em depressão, entra em desespero. Isso quando não machuca a garota, né? E se vice-versa, tá? Tô falando do garoto pra garota, mas garoto pro garoto. Né? Bom, gente, era isso que eu queria passar. Espero ter sido claro, né? Quero agradecer a participação de todos. Dani, muito obrigado pelos comentários, viu? Pela sua participação aqui comigo. Precisamos marcar uma live, viu, Dani? Eu vou entrar em contato com você. Vamos marcar uma live aí. O Dani, para quem não conhece, é o segundo terapeuta mais bonito do Nordeste. Um cara inteligentíssimo. Uma pessoa que eu admiro muito, que eu sigo ele ali. Então, a gente vai marcar, tá, Dani? Quero agradecer a minha esposa, Adri, que sempre tá comentando, sempre tá acompanhando. Meu amor, muito obrigado. E eu quero agradecer a você também, que tirou um tempinho aí do seu almoço para assistir. E para você que está assistindo essa live, né, gravada, que está no Contato Humano, que está lá no YouTube, eu quero agradecer você também. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários.
Se você não me acompanha aí no YouTube, se inscreva no canal, dá aquela curtidinha, acione lá o sininho, porque todo dia tem vídeo sendo lançado. É isso aí, né? Vamos que vamos. Maravilha, Dani, vamos combinar com que hora, tá? Então é isso aí, gente. Quero desejar aí um restante de segunda-feira aí abençoado para vocês. E essa segunda-feira, a metade já foi, metade do leão já foi, né, capturado, caçado. E vamos prestar atenção, hein, porque o ano tá acabando. O ano tá voando. Hoje, 13 de outubro, é um passo para as festas de finais de ano. E se você não tratou seu emocional aí, se você não tratou seu filho, dá tempo, corre. Busca terapia agora. O tic-tac tá batendo, ou você vai esperar mais um ano nessa mesma condição emocional, nessa mesma angústia. Bora lá, vamos correr atrás. E se tá precisando de ajuda, tenha a humildade de procurar ajuda. Fechou? Então é isso aí, gente. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês e vamos que vamos, hein?